Meu nome é Michele Catunda, eu faço parte da equipe da Biblioteca do Instituto Federal Fluminense Campus Macaé e hoje vim trazer para vocês uma apresentação sobre técnicas de apresentação acadêmica. Bom, nós passamos a vida inteira nos escondendo de falar em público. Eu tenho certeza que você, desde o início do fundamental, foge dos trabalhos de grupo onde a professora pedia para ir lá na frente fazer a apresentação, não é verdade? Pois é, mas chega um momento da vida da gente que não dá mais para fugir. Chega um momento da trajetória profissional que a gente precisa se preparar para uma boa apresentação. Desde o início desse ano, mais precisamente março de 2020, as coisas começaram a ficar um pouquinho diferentes. As apresentações que antes eram presenciais passaram a ser virtuais por conta da pandemia do coronavírus. E muita gente diz assim: pelo computador é mais fácil, muito melhor do que presencial. Mas não é bem assim. Mesmo no mundo virtual, mesmo fazendo uma apresentação virtual, o medo existe e ele precisa ser controlado. E o que é esse medo? O que é esse famoso frio na barriga que é mais comum do que se pensa? Bom, existem algumas causas. Uma delas é o medo de dar um branco, o famoso vazio. Sabe, quando você pensa e fala: caramba, esqueci o que eu ia falar. Esse famoso vazio é o principal motivo para aquelas apresentações carregadas de texto. Eu tenho certeza que alguns de vocês já participou de alguma aula, palestra, seminário, em que o apresentador pegou um slide e colocou texto do início ao fim. Isso é muito ruim, torna uma apresentação chata, né? A apresentação fica maçante. Mas muitas vezes aqueles textos intermináveis acontecem porque o apresentador, na hora de preparar o seu material, teve medo de dar um vazio na mente. Teve medo de dar branco. Então, ele carregou a apresentação com textos. E isso é muito ruim. O outro motivo do frio na barriga é o medo da avaliação. Ninguém gosta de ser avaliado, ninguém. Só de você imaginar que tem alguém aqui nesse mundo virtual aí do outro lado da tela, olhando para mim, pensando: poxa, ela está falando bem ou ela está falando mal, eu estou curtindo ou eu não estou curtindo. Para muitas pessoas, esse medo de ser avaliado acaba com qualquer apresentação e faz com que um tema que seria promissor seja um desastre completo. Então, a gente precisa saber lidar com isso. Qual é a chave para o sucesso de uma boa apresentação? É a comunicação. A forma de comunicação, ela pode ampliar ou limitar os conhecimentos que você passa para a sua plateia. Esse processo de comunicação, ele é dividido em 3 tipos. A comunicação verbal, que é o que se fala, a comunicação não verbal, que é a sua expressão, é a forma como você se porta no ambiente. Hoje, no mundo virtual, essa comunicação não verbal, ela acaba ficando um pouco prejudicada, porque o máximo que o meu público consegue ver de mim é minha cabeça e a parte de cima do meu ombro. Então, você não vê o que eu estou fazendo com as mãos, você não vê como eu estou me portando na minha apresentação. A comunicação corporal, ela corresponde a 55% do total das formas como nós nos comunicamos. E hoje, como eu disse, ela acaba sendo prejudicada nesse ambiente virtual. Então, a gente precisa fazer uma boa comunicação verbal para poder compensar. E a comunicação factual é um conjunto de fatores. É a forma como você apresenta, é a sua desenvoltura durante a apresentação, é um conjunto de fatores que faz com que a sua apresentação seja excelente, mediana ou ruim. Bom, não tem como fugir, né? Qualquer que seja a sua atividade, daqui em diante você vai estar sempre correndo risco de ter que falar em público. Já que não tem para onde fugir, a gente vai passar algumas dicas para vocês. A primeira delas pode ser boba, mas não é. Respire. A respiração faz com que você controle melhor a sua ansiedade.
faz com que o coração bata num ritmo mais normal, digamos assim, né? E você precisa transmitir segurança para o público com quem você está falando. Então, antes de qualquer apresentação, para e respira. Outra dica é que você encontre o melhor ambiente para fazer essa apresentação. A maior parte das apresentações virtuais, né, apresentações que a gente está fazendo nesse período, elas têm acontecido dentro de casa. Então, a gente sugere que você encontre um lugar tranquilo, que seja iluminado, que não exponha a sua intimidade domiciliar. Você não precisa mostrar a sua casa para o seu público. Você não precisa colocar o seu computador de forma que as pessoas vejam o que você não gostaria de mostrar. Então, procure um lugar. A gente até brinca muito que hoje em dia está muito na moda você fazer um vídeo com uma estante de livros ao fundo, né? Tem necessidade disso. Escolha um lugar que seja bem iluminado, que não exponha a sua casa, não exponha o seu ambiente familiar. Avise a sua família que você estará em reunião, porque senão vai acontecer da sua mãe resolver bater o bolo na batedeira, a sua irmã resolver fazer um suco de laranja, os seus filhos começarem a correr pelo meio da casa. Então avisa e peça para que, por favor, naquele período de tempo, fique todo mundo tranquilo para que você possa fazer a sua apresentação, a sua reunião da melhor forma possível. Verifique a sua internet. Nós nunca dependemos da internet como estamos dependendo hoje em dia, né? Então, assim, se for possível, converse com a sua família para que naquele período de tempo eles não compartilhem a mesma rede que você, para evitar da apresentação travar, o vídeo que você vai passar travar, a apresentação ficar lenta, a voz atrasar, que isso desconcentra quem está apresentando e tira a atenção de quem está do outro lado da tela também. Posicione-se próximo à câmera. Quando a gente faz apresentações no presencial, a gente costuma indicar para que o apresentador fique em pé, circule na sala, procure a melhor forma de se apresentar para o seu público. Hoje nós estamos presos a uma cadeira, né? Então, procure a melhor posição de frente para a sua câmera, faça testes. A pessoa que vê a tua apresentação, ela precisa ver com clareza o seu rosto e a parte de cima do seu ombro, pelo menos. Caso você queira ficar em pé, tem gente que prefere fazer a apresentação em pé, checa antes, porque pode acontecer de você sair do enquadramento da câmera. As câmeras são fixas na maioria das vezes. Então, se você está de pé, você fatalmente vai se mexer para lá e para cá. E pode ser que você saia do enquadramento da câmera e isso tire a atenção de quem está assistindo a sua apresentação. Se você julgar necessário, coloque um ponto de luz próximo ao seu computador, próximo à sua câmera. Pode ser que o ambiente não seja tão iluminado, então coloque um ponto de luz para que a visualização da sua imagem não fique comprometida. Sempre que possível, olha para a câmera. No presencial, a gente costuma indicar para que as pessoas olhem para o público. Aqui, a gente não consegue olhar para o público. E se eu olhar para a tela do computador, vocês vão perceber que eu não estou olhando para vocês, né? Porque às vezes a gente está naquelas reuniões, aquele monte de quadradinho, e a gente está olhando ali para a pessoa, mas olhar para a pessoa na tela do computador não é a mesma coisa que olhar para a pessoa presencialmente. Então, sempre que for possível, olha para a câmera. Isso vai fazer com que você tenha o contato com quem está do outro lado da tela e aquela pessoa se sinta incluída no assunto. Preste atenção sempre no seu tom de voz, né? Você vai falar mais alto ou mais baixo dependendo da acústica do local onde você está. E muitas vezes um fone de ouvido com microfone acoplado ajuda muito na clareza do som da sua voz. Evite repetições, evite vícios de linguagem, né, ok, tá, entre outras. Esse excesso de vícios de linguagem faz com que a sua fala se torne caricata. Muito provavelmente você já tiver a oportunidade de ter aula com algum professor que repetia muitas vezes, né, por exemplo. Né?
né? E isso faz com que a sua fala se torne caricata, que você pare de prestar atenção no conteúdo para prestar atenção no vício de linguagem. Então, evite. Presta atenção no que você está falando para evitar esses vícios de linguagem. Fique atento ao seu vocabulário. Toda vez que você vai falar, você precisa conhecer o seu público. Para quem que eu estou falando? São para os meus colegas de sala, de faculdade, de escola, do trabalho? É uma reunião que eu estou fazendo, uma apresentação que eu estou fazendo para a escola do meu bairro, por exemplo, uma leitura de um texto para as crianças da escola do meu bairro. Hoje em dia, com essa possibilidade de reuniões virtuais, isso tem acontecido bastante. Então, presta atenção no seu vocabulário. Se por um acaso você precisar falar alguma sigla, tenha certeza de que seu público conhece aquela sigla, porque senão a mesma coisa, a pessoa para de prestar atenção no que você está fazendo e fica, né, pensando no que significa aquela sigla. Estude, estude muito. De nada adianta você falar com naturalidade, simular um envolvimento, uma disposição, se você não domina o assunto que está apresentando. Certamente vai ter um momento que você vai deslizar e vai ficar nervoso. Então, estude. Na hora de montar uma apresentação, tenha muito cuidado. Construir um bom material é a quase a certeza de que você vai conquistar o seu público, essencial para qualquer apresentação. Então, para facilitar a montagem da apresentação, nós listamos algumas pequenas dicas, mas que são bem úteis. Primeira de todas, planeje com antecedência. Se você tem que montar uma reunião, uma apresentação de hoje para amanhã, pode ser que a sua apresentação fique prejudicada, porque vai ser tudo muito truncado, muito corrido. Então, planejar com antecedência nem sempre é garantia de sucesso, mas se você não planejar, possivelmente é garantia de fracasso. Então, planeje e comece a preparar a sua apresentação com antecedência, para dar tempo de você preparar, verificar se tem algum erro, treinar, estudar aquela apresentação, se preparar para possíveis perguntas. Então, o planejamento ele é um ponto crucial em qualquer apresentação. A seleção do conteúdo audiovisual. Qual tipo da apresentação que você vai fazer? É uma apresentação de slides no formato de PowerPoint, como nós estamos fazendo aqui agora? É a apresentação de um vídeo? É apenas o recurso verbal? Então você precisa selecionar, precisa saber qual é o conteúdo que você vai utilizar para fazer uma boa apresentação. Se for um PowerPoint, como nós estamos fazendo aqui agora, prefiro o fundo branco ou o mais claro possível, para evitar ficar muito escuro. Use apenas uma fonte e opte por, no mínimo, tamanho 20, porque tem gente que coloca Arial, Comic Sans, não sei, aí você começa a bagunçar a sua apresentação. O apelo visual fica tão grande que a pessoa para de prestar atenção no conteúdo para prestar atenção naquele monte de fonte que você colocou, vermelha, amarela, verde. Então não faça isso. Escolha duas cores no máximo, uma única fonte. Se for necessário, varie no tamanho da fonte para poder chamar a atenção. Lembre-se que imagens valem mais do que 1000 palavras. Então, ao invés de fazer aquela apresentação interminável com texto, foca nas imagens. Procure alguma imagem que seja condizente com o que você está falando. Isso é muito legal, faz com que a apresentação fique mais fluida, menos cansativa. Evite slides com muita informação, né? Se você coloca muita informação no slide, só aquela apresentação começa a ficar cansativa, começa a ficar pesada. Então, isso deve ser evitado. Para finalizar, treine muito o que você vai apresentar e tenha cuidado com o entorno, o seu entorno. A gente tem visto muitas gafes durante as apresentações, a mãe que passa, o tio que grita. Cuidado com o ambiente onde você está apresentando. Treine, estude, treine sozinho, faça a apresentação, grava um vídeo da sua apresentação, se você julgar necessário, e assista esse vídeo depois. Isso é muito legal, porque você se ver falando já é uma dica para que você possa fazer os ajustes necessários. E se tiver alguma dúvida, se quiser falar conosco,
os nossos canais. Agora a gente está com um canal também via WhatsApp. Qualquer dúvida, qualquer coisa que você precise, procure-nos na biblioteca. Foi um prazer estar com vocês, espero que tenham gostado da apresentação e até a próxima.